Fala comigo, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu separei aqui alguns tópicos importantíssimos que podem afetar os nossos investimentos, os custos que a gente tem por conta desse choque energético que a gente tem vivido e, óbvio, vamos entender aí o que Donald Trump recentemente divulgou em relação a uma possível estabilização do conflito com o Irã. De repente, a gente tem, inclusive, esse conflito acabando. Bom, separei alguns assuntos importantes para a gente discutir aqui, basicamente em quatro partes. Primeira delas, a gente vai falar sobre o choque energético e o que aconteceu com o petróleo, se a gente fizer uma comparação, inclusive, com os picos que a gente teve lá em 2008, ou inclusive em 2022, porque a gente precisa fazer ajustes para a inflação, isso é um ponto. O outro é o dilema brasileiro, ou seja, dentro do país, quais são os problemas que o Brent acima dos $100 podem acarretar, já que a nossa Petrobras está segurando o preço do combustível, tanto da gasolina quanto do diesel. E aí isso pode ter algumas implicações se a gente fizer uma comparação, né, pareando com o quanto que isso é negociado no mercado lá fora. Vamos falar sobre o conflito Trump versus Irã e vamos fechar falando sobre as implicações e o que a gente acredita aí, quais são as tendências para os nossos investimentos, principalmente nossos investimentos globais. Beleza? Vamos lá. Começando com o choque energético. A gente viu o petróleo Brent atingindo aí os $120 e recentemente, depois do anúncio de que as coisas estariam um pouco mais amenas e que o conflito estaria resolvido, porque o Donald Trump anunciou que nas próximas 3 semanas provavelmente vai sair lá do conflito, enfim, chegou a invadir o país por terra também. O objetivo principal era pegar a parte de urânio enriquecido, que é um componente importantíssimo para o desenvolvimento de bomba atômica, e segundo os americanos, o que eles queriam era tirar do Irã essa capacidade de construir bombas atômicas, o que é um risco muito grande para a região e para o mundo como um todo, já que os iranianos são muito malucos, são muito loucos aí, não vou entrar nesse mérito, pelo amor de Deus, não quero ser xingado, mas a gente sabe que o negócio lá é bem radical. E voltando para o assunto principal, se a gente pegar o Estreito de Hormuz, que é o estreito principal, né, onde tem um principal ali da região, onde tem basicamente 20% do petróleo global passando por ali, já que grande parte da produção vem do Oriente Médio, falando de petróleo. Como o Irã fica ali, o estreito foi fechado, 20% do petróleo passando por ali, ou seja, a gente está falando de 20 milhões de barris por dia. A gente tem basicamente os países da região não conseguindo desaguar o petróleo que produziu, ou seja, eles precisaram começar a estocar aquilo que tinham produzido, para de produzir, e aí você tem um choque entre oferta e demanda aí, tá? A conta acaba não fechando. E com a liberação do Estreito de Hormuz, você começa a ter um escoamento novamente, a produção volta ao normal. E é isso tudo que aparentemente teremos com o fim do conflito, mas Donald Trump já deixou claro que mandou o recado lá para os europeus para eles controlarem a região, que os Estados Unidos aparentemente não iriam querer mais saber disso, já que o objetivo principal deles era segurar a capacidade do Irã de produzir bomba atômica, era basicamente isso. Olhando aqui para o nosso mercado interno, o que um petróleo acima dos $100 bateu $120, depois voltou, está próximo dos $100. Se a gente olhar, cara, recentemente o petróleo estava sendo, na média, sendo negociado, o Brent, sendo negociado a $65, $70. Aí você tem quase que uma explosão, né? Quase o dobro do preço. E aí inviabiliza um monte de coisa, né? Mas falando de cenário global, a gente tem alguns relatórios que indicam que o nosso petróleo, na verdade a nossa Petrobras, ela tá num cenário meio crítico de defasagem, porque ela tá tendo que segurar os preços internos, e isso faz com que você tenha uma defasagem, quando você dolariza um negócio, com relação ao mercado externo. Ou seja, o nosso diesel estaria 73% mais baixo do que o cenário global, e a nossa gasolina estaria a 66% mais baixa do que
o cenário externo. E isso tudo faz com que em algum momento você tenha que fazer o repasse de preço, porque vai enforcar a empresa. Você vai ter problema na composição de caixa, no balanço da Petrobras. Porque se você não consegue fazer repasse de preço e o teu custo de produção aumenta, aí o bagulho fica louco. Como falaria o Denilson Show, nosso jogador que era o nosso 12º jogador lá no Penta em 2002. Muitos de vocês acredito que não tenham assistido. Enfim, falando dessa defasagem, a gente pode ter um risco de desabastecimento caso a Petrobras não faça o repasse de preço. Então pode faltar diesel, pode faltar gasolina. Recentemente a gente teve no cenário brasileiro, falando de transporte, os caminhoneiros falando que poderiam parar o país novamente. Uma das aderências tinha que ser aqui o Porto de Santos, porque é o principal porto da América Latina, o maior deles, e por onde escoa muita carga. E se a gente tivesse uma paralisação novamente, a gente teria problema. E aí, cara, as coisas ficariam malucas. E os caminhoneiros queriam parar por conta justamente do preço do diesel. E assim, um possível aumento do diesel tem uma pressão muito forte. O país, o nosso país, ele precisa muito desse transporte via caminhão por rodovias, enquanto o mercado americano, por exemplo, o cenário global de países desenvolvidos, principalmente o americano, utiliza muito ferrovias para fazer transporte de cargas, e isso tem uma diminuição do custo logístico muito grande. Se a gente olhar então para o passado, Vanderbilt, que fez a construção, né, fez a ligação entre costa leste e oeste dos Estados Unidos via ferrovias, transportava petróleo, transportava carga, que no Brasil a gente depende muito dos caminhoneiros, o preço do diesel subindo, tudo fica mais caro porque a distribuição das coisas, né, o custo de transporte fica mais caro. Então, caso as coisas subam, pro presidente Lula seria um problema, principalmente no ano eleitoral, onde a inflação e, como eu falei, graças a Deus até o momento foi suspensa essa tal greve dos caminhoneiros, mas se a gente tem um cenário de inflação mais alta e um cenário de juros não caindo como a gente imaginava, que é o que provavelmente vai acontecer, num ano eleitoral as coisas ficam muito loucas, e é assim que o jogo funciona, tá? Os caras não estão nem aí pra nós, os caras não estão nem aí pra você, não estão nem aí pra mim. É voto, ano de eleição, é segurar a inflação por conta de voto, não por conta da gente, tá? Aí tem gente que vai discutir a soberania, mas o Brasil produz próprio petróleo. Pessoal, apesar do Brasil ser um exportador de petróleo, e a gente tem, a conta é líquida para nós, né? Sobraria teoricamente, mas você precisa de um petróleo refinado. E o custo de refino no Brasil é muito alto. Então você exporta, refina e traz de volta. Então assim, é um cenário que não é tão simples quanto parece, né? A conta ela não é simples. Você vai escutar um monte de dica aí na internet, um monte de gente falando besteira. Então toma cuidado. O mercado internacional ele é interligado. Tanto é que os americanos eles estão passando por um momento de dificuldade com relação à inflação, já que eles não estão acostumados com a inflação lá. Muito por conta de um mercado americano mais fechado pós-Trump, né? Depois que o Trump assumiu a Casa Branca. Ele industrializou os Estados Unidos para depender menos do mercado externo, estava dependendo muito do mercado externo, só que isso tem um custo inflacionário. E assim, qual que é o problema do Brasil hoje? O nosso déficit fiscal ele está aumentando, a gente está falando de quase R$ 1 trilhão, e se você tem um nível de aumento de preço, você tem que manter os juros mais altos, né, a taxa Selic mais alta, o teu custo de dívida fica mais caro, e é um efeito de bola de neve. Tá, mas aí tem uma reviravolta nessa história toda, que é a terceira parte do nosso vídeo, que aí a gente pode ter tudo isso amenizado, já que hoje mesmo, dia 1/4, a gente teve uma sinalização de que o conflito pode estar perto do fim. O Trump anunciou que os Estados Unidos devem deixar o Irã aí até as próximas 3 semanas, e sugeriu que os aliados, principalmente o Reino Unido, lá o pessoal que manda lá na zona do euro, para resolver a segurança, né, por conta própria ali do Estreito de Hormuz, porque teoricamente o que os Estados Unidos queriam eles conseguiram. Então parece que o que vai ser divulgado é que os Estados Unidos atingiram seu objetivo de retirar
o urânio enriquecido ou impedir a construção de bombas atômicas ou até mesmo tirar aquilo que tinha de bomba atômica que já era, que já tinha sido, teoricamente já tinha sido feito. Então aparentemente teremos um fim nesse conflito e aí o Estreito de Hormuz voltaria ao normal, a produção de petróleo voltaria ao normal e a gente já tinha uma oferta muito grande de petróleo. Os países produtores de petróleo, eles estavam com um nível de oferta que cobria muito bem a demanda por petróleo. E as coisas voltando ao normal, você pode ter um choque inflacionário, aí se a gente olhar para os 6 a 12 meses para frente, mas as coisas resolvendo, depois de 5 semanas, resolvendo hoje, você vai ter tudo de uma forma muito mais amena, e aí, enfim, tomara que dê tudo certo realmente nesse quesito, a gente tem uma novidade por ano aí para resolver, é por isso que a gente monta a nossa carteira de investimentos pensando num cenário mais globalizado, nos protegendo justamente de cenários políticos, geopolíticos e econômicos regionais, tá? Por isso que a gente monta a nossa carteira. Bom, tudo isso que a gente tem que olhar para nossa, como que a gente tem que olhar para nossa carteira, o que tudo isso implica no nosso portfólio de investimentos. Bom, o petróleo ele não deve voltar aos 65, 70 dólares. Eu acredito que no curto prazo a gente vai ter aí um prêmio geopolítico. O que isso significa? O mercado vai cobrar um pouco mais caro por uma incerteza, principalmente regional no Oriente Médio. Mas ele voltando ali a patamar de 80 dólares, a coisa já fica muito melhor, né? As empresas petrolíferas se beneficiam de cenários onde o Brent fica mais alto, já que tem uma correlação grande entre receita gerada e preço de petróleo, né? Empresas comoditizadas, as duas coisas andam em linha, então tem que aquelas empresas mais saudáveis financeiramente, com um balanço mais sólido, elas tendem a performar melhor, né? Com custo de extração de petróleo, elas tendem a performar melhor, como a gente viu Chevron e ExxonMobil, que são os principais petrolíferos dos Estados Unidos, indo bem. Outro ponto que a gente pode levar em consideração aqui é que a gente pode ter novamente, olhando para o dólar, um enfraquecimento. E aqui é muito louco, porque o dólar ele varia de uma forma muito maluca. Mas no médio prazo, a coisa se resolvendo mesmo, a gente pode voltar a ver o dólar um pouquinho mais fraco, né? A gente tem o índice DXY que mede isso. É a comparação do dólar com as moedas globais. E o DXY ficando mais fraco, o dólar ficando mais fraco, as economias emergentes têm uma melhora no relativo, né? E o Brasil pode se beneficiar disso. Porque o dólar, nas últimas semanas, ele voltou a ficar um pouco mais forte. Foi pensado pelos americanos enfraquecer um pouco o dólar para poder melhorar a sua produção interna e tudo mais, e enfim. O movimento que a China tem feito por muitos anos de enfraquecimento de moeda. E, de modo geral, a gente olha o mercado brasileiro desde janeiro muito resiliente. Pós-conflito, basicamente todos os ativos de risco caíram. Né? Depois, nas últimas 5 semanas, se a gente pegar quando o conflito se iniciou, bolsa brasileira, bolsa estrangeira, ouro, prata caindo. Só o Bitcoin que se permaneceu estável nesse período, mas também vinha de uma queda muito grande desde o topo histórico em novembro. Então, de modo geral, o conflito se resolvendo, os ativos de risco voltam a ter novamente fôlego. A gente pode ter o título de 10 anos que baliza vários valuations, caindo ali próximo dos 4%, hoje está em torno de 4,2%. E quando ele vier abaixo dos 4%, aí os valuations começam a destravar mais, tá? Basicamente isso, acho que eu consigo fazer um bom resumo aí pra gente e para vocês entenderem o que a gente pode olhar aí do mercado global e desses possíveis desdobramentos que o fim da guerra, assim que a gente espera que aconteça, possam ter para nós. Beleza, pessoal? Gostaram do conteúdo? Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, a gente traz vídeo todas as semanas. E óbvio, deixa o like no vídeo que eu sei que você gostou. E ó, e o meu boné aqui, ó, ETFs. Aqui no canal a gente fala muito sobre ETFs, que são ótimos instrumentos. Inclusive vou trazer um vídeo aí para vocês nos próximos dias sobre as UCITS, os ETFs irlandeses. Já falei mais sobre ele numa outra oportunidade. Quero trazer alguns outros assuntos,
principalmente pensando em sucessão patrimonial, que eu sei que é importante para vocês. Beleza? Então, para vocês ficarem por dentro disso tudo, vocês precisam acompanhar a gente aqui no canal. Tamo junto, um grande abraço, vou deixar esse outro vídeo aqui na tela para você continuar me acompanhando.